Bom dia, Annalise. Bom dia. Bom dia, povo. Bom dia, professora. Ei, pessoal, bom dia. Hoje eu vou fazer uma revisãozinha com vocês, tá? Bom dia, professora. Sim. Não precisa pegar livro, nada não. A não ser que vocês queiram pegar o caderno para anotar alguma coisa, tá? Porque da forma que eu estou cobrando a prova, foi que eu montei a revisão, tá? Geralmente eu faço isso. Primeiro eu monto a prova e aí eu faço a revisão em cima do que eu estou cobrando lá no testezinho na P2 de vocês. Eu vou começar falando sobre um gênero textual que eu comecei a aplicar, mas já tem um tempinho, né? Mas como eu precisava cobrar pelo menos o finalzinho do texto, pelo menos o finalzinho do livro 2, então eu escolhi um gênero textual um pouco mais simples, tá? Então eu peguei o gênero textual canção, música, que também está bem próximo aí dos poemas, né? Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, porque o meu WhatsApp hoje está assim, bombando. Vai me atrapalhar muito. Deixa eu fechar. Isso. Estou conseguindo ver aí direitinho a tela? Sim. Ok. Então, pessoal, o gênero textual canção, ele é muito próximo do poema, tá? Tanto estruturalmente, quanto o seu contexto, né? O seu conteúdo. Tanto um quanto o outro fala muito de subjetividade, fala de sentimentos, daquilo que a pessoa está sentindo, às vezes de forma um pouco mais implícita, às vezes de forma um pouco mais esclarecida, né? Algumas músicas não há nenhuma necessidade de grandes interpretações, porque elas são bem simples. Existem outros compositores, no entanto, que já tratam da sua composição de uma forma um pouco mais complexa, né? Então, nem todas as canções são simples de serem interpretadas. Muitas usam e abusam das figuras de palavras, das figuras de linguagem, tá? Que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho também. E aí, pessoal, o que compõe esse gênero textual, né? Como que ele é construído? Então, acima de tudo, a base de uma boa canção, com certeza, é o seu conteúdo. A segunda é a sua estrutura. Então, assim como um poema, a música também é dividida por estrofes, e os estrofes são compostos por versos, tá? O poema, ele não tem a obrigatoriedade da
musicalidade, pelo menos ele não mais tem essa obrigação. Apesar de que dificilmente nós veremos um poema que não use e abuse das rimas, né? Então, a música, ela já tem a musicalidade e ela tem também a melodia. Então, toda vez que for composto uma canção, já vai ser composto preocupado com qual melodia acompanhará, né? Que melodia acompanhará aquela composição, aquelas estrofes. Então, é tudo um conjunto. Tanto é que nós temos aí, né, a própria indústria de música, de produção do Brasil, eles relatam que às vezes é muito fácil você compor uma música, escrever uma música, mas é muito difícil inserir uma melodia naquela composição. Daí vem os produtores, né? Os produtores que ajudam a formar, saber quais são os instrumentos que vão caber melhor ali naquele ritmo, naquela composição, se tira alguma coisa, se coloca, enfim. Então, é de fato um gênero bem interessante, eu gosto bastante, tá? Então, olha aí, ó, o conceito básico. Trata-se de uma composição musical para ser cantado, o que envolve necessariamente uma preocupação com o ritmo, a seleção de palavras, a rima, enfim, com a musicalidade das palavras. Então, dificilmente a gente vai ver uma música em que os versos não rimam entre si, né? Eu acho que existe sim, e às vezes é o que nós chamamos de verso em branco, verso aberto. São os versos que não possuem rima, que eles não rimam entre si, tá? Mas a maioria deles usam da musicalidade e do ritmo e das rimas para poder justamente conseguir chegar, né, ao seu ouvinte. Tanto é que recentemente eu li um texto falando sobre as músicas chicletes, né? Quando você escuta um refrão de uma música e você passa o dia inteiro escutando aquela música ou cantando aquela música e aquela música não sai da sua cabeça. Por quê? Porque de forma proposital, aquela estrofe, aquela composição foi construída justamente para ser um ritmo chiclete, né? Para ficar na mente das pessoas mesmo. Igual essas músicas de verão, né? Esses funks, enfim, essas músicas com rimas mais fáceis. E aí eu coloquei aqui, espero que esteja dando para vocês enxergarem, uma composição de Milton Nascimento. Acredito que todos vocês conheçam, né? Amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir. Eu não tenho certeza. Eu vou pesquisar depois, eu não tive tempo de fazer essa pesquisa. Se eu não me engano, essa música ela foi composta num período de guerra. Essas guerras civis, né, que aconteciam na década de 70, Guerra do Vietnã, se eu não me engano, essa composição foi em cima de um amigo perdido na guerra, né, um amigo que foi servir a bandeira e aí, infelizmente, não retornou, ele morreu por lá. Eu já escutei essas histórias, mas eu não posso confirmar. Depois eu pesquiso para saber se de fato essa canção foi construída, né? E aí, Milton Nascimento, não sei se vocês conhecem esse cantor, ele foi um homem militante, né? Nos anos 60, na época da ditadura militar. Na época tinha um grupo de artistas que lutavam bastante a favor da democracia, do voto, das diretas já, né? Que era o direito a voto, enfim. Então, ele foi militante nessa época, então muitas das composições dele falam um pouco deste período, tá? E aí, pessoal, aqui vocês podem perceber que nem todas as rimas, né, de todas as estrofes, rimam entre si. Deixa eu pegar meu lápisinho aqui. E aí, conforme for surgindo dúvida, vocês perguntam, olha, amiga é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Então, até aqui eu tenho 3 versos que não rimam entre si. Aqui falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou
ao ver seu amigo partir. Então, eu tenho este verso que rima com este, tá? Então, o meu quarto verso vai rimar lá com o quinto, sexto verso, né? Tá vendo que não é necessário impor tantas rimas para poder ficar bom, né? Porque às vezes o que tem na música chiclete é justamente o excesso de rima. Já aqui, pessoal, os versos, eles se rimam de forma um pouquinho diferente, tá? Eu tenho a escala do AB e do BA, tá vendo? Eu coloco a letrinha cada vez que eu preciso equiparar a minha rima. Veja bem, vou, eu coloco a letra A. Lembrou. Não, aqui também vai ser letra A. Peraí. Ficou, letra A, vai ser rima completa. Letra A, letra A. Deixa eu fazer aqui em cima que vai ser melhor. Ó, A, B, C e D. Por quê? Porque os versos terminam de forma diferente, tá? E aqui chorou. A, B, C, D, E. E aqui eu repito a letra D. Se eu fizer dessa forma, eu consigo perceber de uma maneira um pouco mais esclarecida como que foi construído essa estrofe, tá? Professora, a senhora vai cobrar essa parte? Não vou cobrar essa parte, mas é importante que vocês entendam, porque vai ajudar vocês lá na prova, tá? Aqui vocês podem fazer o mesmo esquema, ó, amiga é coisa para se guardar, do lado do peito, não sei o que, não sei o que lá. Faça o mesmo esquema que dá certo. Se vocês forem, né, escrever sobre a rima, vocês podem colocar que a rima foi uma parte sutil da construção. Ou seja, ela não foi a base, né? Mas ela foi sutil, de leve havia uma rima na construção daquela canção, tá? E aí, pessoal, eu vou voltar aqui nessa música depois, porque há algumas figuras de linguagem muito interessantes aqui que nós vamos ter que trabalhar, tá? Que é o que eu estou cobrando na prova de vocês, tá? Quero que vocês me indiquem o verso que mostra o efeito que causa a canção, tá? Naquele que vê o amigo partir. Então, vamos tratar da interpretação de texto. Eu vou deixar vocês lerem um pouquinho o texto, tá? Um minutinho para vocês darem uma lida aí nessa música de Milton Nascimento. Depois eu volto na pergunta, tá? Vai ser mais ou menos como foi a revisão da P1, formato de quiz. Então, dá uma olhadinha aí na música. Olha aqui, ó, indique o verso que mostra o efeito que causa a canção naquele que vê o amigo partir, né? Ele está falando o efeito que a canção causa a ele quando ele vê o amigo dele indo embora. Qual verso vocês acham que é? Está na primeira estrofe. Professor, eu acho que é o quinto verso. Mas quem cantava chorou ao ver o seu amigo partir. Isso aí. Ou seja, será que ele está falando de quem? Quem que cantava e chorou? O próprio eu lírico, né, pessoal? A própria pessoa que fala dentro da música. Dentro da música, eu também tenho o eu lírico, tá? Não é só dentro do poema. Então, quem é o eu lírico? É a voz que fala dentro daquela música, dentro daquela canção. Então, o eu lírico
com certeza, enquanto cantava, chorou ao ver o seu amigo partir. Esse partir é partir de morrer mesmo, tá? E aí, na sequência, eu tenho mas quem cantava chorou, o motivo do choro foi o quê? A exposição do amigo, a falsidade do amigo, a ausência do amigo, a infidelidade do amigo, a incompreensão do amigo. A ausência do amigo. A ausência do amigo, né? Tá bem claro, bem específico. Essa ausência é a ausência de morte, né? Porque eles morriam muito. Teve um período aí, eu acho que vocês já chegaram nessa parte, né? Estudar a guerra, as guerras civis que aconteceram, como que morriam pessoas, né? Civis e soldados, não importa, qualquer um estava à disposição. E aí, pessoal, aqui tem menos opções, ó. No verso, mas quem ficou no pensamento voou, e quem voou no pensamento ficou. Depois que se separam, os amigos se esquecem. Depois que se separam, os amigos procuram outros amigos, ou depois que se separam, os amigos não se esquecem, pois estão sempre no pensamento um do outro. Depois que se separam, os amigos não se esquecem, pois estão sempre no pensamento um do outro. Isso. E aí, a própria música ela é construída baseada nessa ausência e nessa saudade, né? Eu acho a música muito triste. Eu não gosto muito de ouvir essa música, não. Tá? E aí, pessoal, com isso, né, com esses versos que eu acabei de citar lá na questãozinha 3, eu entro aqui em figuras de pensamento, que são as nossas figuras de linguagens, tá? Eu não vou tratar de todas, em hipótese algumas, eu vou tratar de algumas, tá? Que são as principais. Então, quais são as principais? Que com certeza constarão lá na prova de vocês. Hipérbole, antítese, ironia, prosopopeia ou personificação, que foram as cobradas lá no livro didático de vocês, tá? Apóstrofe, eufemismo, gradação, paradoxo, são figuras de linguagens muito simples e vocês verão tudo isso daí novamente no primeiro trimestre do ano que vem, tá? No primeiro trimestre vocês já chegam estudando essa parte. Ok, pessoal? E aí, nós vamos falar da antítese, que eu acredito que eu já expliquei essa parte, esse conteúdo para vocês. A antítese ela é uma figura de linguagem contraditória, tá? É a contradição de ideias, dia, noite, né? Lembra, amor é fogo que arde, se vê, ferida que dói e não se sente. Então, como pode uma ferida que dói e não se sente? Que ideia contrária, reversa é essa, né? Então, a antítese, ela trata dessa contradição de ideias, ok? A hipérbole é uma que eu amo. Por quê? Porque ela está constantemente nas músicas, nos poemas, no nosso dia a dia. Então, eu gosto de coisas que, de fato, estão presentes na nossa vida, tá? E a hipérbole é uma figura de linguagem que ela está muito presente na nossa vida, tá? Então, toda vez que apareceu o exagero, vocês darão conta da hipérbole. E aí tem a ironia, que é uma delícia, né? Que é a contradição do que você quer dizer com a intenção do que você está dizendo e depois a personificação das coisas. Vou voltar lá no poema rapidamente para vocês perceberem aqui alguns detalhes. Poema não, na música, perdão, tá? Olha aqui. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Então, guardar um amigo debaixo de 7 chaves dentro do coração não existe, tá? Isso é uma forma exagerada de expressão, tá? Mas quem ficou no pensamento voou, com o seu canto que o outro lembrou. E quem voou, no pensamento ficou, com a lembrança que o outro cantou, tá? Cadê o trechinho aqui? Vai lá, Davi. Ó, assim falava a canção que na América
ouvir. Olha só, a canção, ela não fala, tá, pessoal? A canção não fala, tá? Só um minutinho, pessoal. Ai, que desagradável. E aí, pessoal, aqui, ó, assim falava a canção que na América eu ouvi. Aqui eu tenho o quê? A prosopopeia, né? Vou colocar um pezinho aqui de prosopopeia ou de personificação. Por quê? Porque aqui nesse momento da música, eu estou dando vida à minha canção. É como se ela falasse, mas ela não fala. Então, isso é uma figura de linguagem, tá? No pensamento, voou, mesma coisa. O pensamento, ele não voa para lugar nenhum. Então, aqui também, eu tenho um exemplo de prosopopeia. Eu tenho um exemplo de personificação, tá? Também é uma figura de linguagem. Também, nesse momento, eu estou dando ao meu pensamento uma vida que não existe. Então, vocês vão encontrar muitas dessas figuras de linguagens presentes nas canções, não somente nos poemas, né? Como frequentemente é ensinado, tanto nos livros quanto nas aulas em si, né? Como se somente essas figuras fossem encontradas nos poemas. Não, elas estão nas músicas mais simples do mundo. Até nos funks, nas músicas de axé, enfim, em todos os lugares nós temos figuras de linguagens, tá, pessoal? O que difere mesmo é a qualidade um para o outro. E aí, eu volto aqui para a prosopopeia ou para a personificação, como vocês preferirem, tá, pessoal? Eu gosto de chamar de prosopopeia porque eu já me acostumei com o termo e eu sei que significa personificação, que é você personificar algo inanimado, algo que não tem vida, tá? Consiste em atribuição de ações, sentimentos ou qualidades humanas a objetos, seres irracionais ou outras coisas inanimadas, tá? Olha aqui, ó. O vento suspirou essa manhã. O vento não suspira, tá? Ele destrói, ele refresca, ele faz tudo, mas suspirar, não. Então, quando você usa esse tipo de recurso, você está personificando, você está dando vida a um ser que não pode praticar absolutamente nada disso, tá? Vou correr um pouquinho porque o tempo está passando, senão não dá tempo. E aí eu tenho a hipérbole ou auxese, eu não uso esse termo, tá? Auxese, mas eu gosto sempre de apresentar para o aluno, porque vai que ele tem um livro em casa, uma gramática ou qualquer coisa do tipo e resolva pesquisar e apareça esse termo lá, tá? Eu vejo muita diferença na forma de tratar os termos pelos livros afora. Então, eu gosto de apresentar os dois. Eu uso mais a hipérbole. A hipérbole, como eu disse para vocês, é a figura de linguagem baseada no exagero, ok? Esse exagero, é bom mencionar aqui que ele é um exagero intencional, tá, pessoal? Exagero intencional do locutor. Isto é, expressa uma ideia de forma exagerada. Então, é aquilo, né? Quando eu digo que eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sede, ou eu vou ter que, sei lá, trabalhar mil horas por dia para poder dar conta do meu trabalho, tudo isso é exagero, tá? É uma forma de enfatizar aquilo que eu estou expressando. Enfatizar que eu estou com muita fome, enfatizar que eu estou com muita sede, enfatizar que eu estou assoberbada de trabalho, enfim, é só para enfatizar e para que o seu interlocutor entenda, tá? Que você tem que dar um jeito de ajudar aquela pessoa. Liguei para ele milhões de vezes essa tarde. Impossível, né? Nem se ela ficasse pendurada no telefone a tarde inteira, o dia todo, ela conseguiria juntar esse quantitativo aí de milhões de vezes. Então, isso aqui é só para enfatizar que ela ligou para ele muitas vezes e, pelo jeito, ele não retornou. Sabemos que a pessoa tinha o intuito de enfatizar que ligou muitas vezes, entretanto, não chegou a 1 milhão num pequeno espaço de tempo, ou seja, durante uma tarde. Ok, pessoal? Então, hipérbole é um gênero textual que eu gosto muito, tá? Gosto muito mesmo. Seguindo.
Antítese corresponde à aproximação de palavras contrárias que têm sentidos opostos. Por exemplo, o ódio e o amor andam de mãos dadas. E aí, pessoal, lembre-se sempre que nem sempre vai ser assim tão explícito, tá? A apresentação da antítese em qualquer lugar que seja, ok? Porque às vezes a gente ensina para o aluno que antítese são palavras contrárias. Olha, isso é um equívoco, tá? Não é só isso. Palavras contrárias, sim, mas o mais importante de tudo são as ideias contrárias, tá? Então, lembre-se lá do amor é fogo, que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Eu acho que esses versos traduzem muito bem o real significado da antítese, tá? Que é a contrariedade de ideias, ok, pessoal? Neste caso, o termo ódio está utilizado ao lado de seu termo oposto, amor. Mas, professora, se acontecer de aparecer um verso que tenha lá frio, quente, está certo? É a antítese? É. Se a ideia foi essa, né? O dia está quente, mas eu sinto calor por você, sei lá. Se houver esse verso, esse paralelo, sim. Tá? A primeira ideia que você tem é de oposição, então você pode configurar aí essa figura de linguagem como uma antítese, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos para a nossa próxima. Deixa eu tentar diminuir para que vocês consigam enxergar a tela por completo. A ironia, eu não vou cobrar na prova, tá? Porque eu acredito que ironia é uma figura de linguagem que todos os alunos têm a obrigatoriedade de saber identificar. E aí, com a internet, eu acredito que involuntariamente todo mundo aprendeu o que é uma ironia, tá, pessoal? A primeira coisa que vocês têm que entender sobre ironia é que ela acontece quando eu digo algo que, na verdade, não é o que eu queria dizer de verdade, tá? A minha intenção é outra. Então, às vezes eu digo assim, nossa, como aquele homem é inteligente. Gente, incrível. Estou sendo irônica, porque na verdade eu acho ele um ignorante, né? Em todos os aspectos. Mas eu estou sendo irônica, tá? Eu estou debochando da situação. A ironia, ela é muito próxima da sátira, tá? Ela é bem próxima da sátira. Só que a sátira, ela vai exigir de você um nível um pouquinho né, um pouquinho a mais de interpretação. Por quê? Porque a sátira ela vai abusar do sarcasmo. E aí, pessoal, olha bem aqui o nosso exemplo de ironia. Que lindo serviço você fez. Agora limpe tudo imediatamente. Observe, essa primeira frase aqui, ó, ela é extremamente irônica. Ela deixou bem claro para a pessoa que o serviço não estava bom coisa nenhuma. Tanto é que a pessoa vai ter que refazer tudo. Que lindo serviço você fez. Agora limpe tudo imediatamente. Essa frase aqui, ela é totalmente irônica e chata, né? A ironia se caracteriza pela transmissão intencional do oposto do que se pretende transmitir, com o objetivo de satirizar uma determinada pessoa, objeto ou situação, tá? Então, a sátira, ela tem, vocês vão encontrar a sátira num grau um pouquinho mais complexo, tá? Apesar de que muita gente consegue interpretar com excelência, ok? E aí, pessoal, veja bem, para nós encerrarmos, eu coloquei... Oh, meu Deus, cadê a metáfora? Será que eu pulei? Acho que eu não coloquei metáfora aqui.
E eu precisava pôr a metáfora. Mas tudo bem, pessoal, não tem problema não. Eu falo da metáfora aqui mesmo, sem precisar de exemplo. Mesmo porque eu acho que a metáfora é bem simples para vocês compreenderem, tá? Eu não tenho aqui no meu poema, na canção que eu escolhi, nenhum exemplo de metáfora, mas não tem problema não. Vamos lá, tá? Então, nossa última figura de linguagem que eu quero tratar hoje é a metáfora. A metáfora ela é uma espécie de comparação. Só que ela é uma espécie de comparação sem elementos comparativos, tá? Por quê? Porque a metáfora ela é muito casada ali, né? Ela acompanha de forma quase que igualitária a comparação. As duas andam muito juntas, muito próximas. Porém, a comparação tem elementos comparativos. A metáfora não. A metáfora ela é afirmativa. Então, se eu disser que você é lindo como as flores do deserto, né? Você é tão linda quanto as flores do deserto. Eu estou usando elementos comparativos. Você é tão linda quanto as flores do deserto. Observem que aí eu usei elementos comparativos, então eu tenho comparação. Fiquem muito atentos a esses detalhes, tá? Mas eu digo, você é uma flor do deserto. Aí é diferente, porque eu estou afirmando que você é uma flor do deserto. E aí sim eu tenho o uso metafórico, tá? Da figura de linguagem. Ok, pessoal? Alguma dúvida a essas figuras? Porque elas serão cobradas na prova. Não, Tá tranquilo? tranquilo. Tem uma música que eu coloquei lá na prova para vocês. Tenho certeza que vocês conhecem. Mas, de qualquer maneira, se por acaso vocês olharem e falarem, não lembro dessa música, não lembro de nunca ter ouvido em nenhum momento. Eu deixei o vídeo dela lá, tá? O videozinho, caso vocês queiram ouvir, para saber, né, o ritmo, a melodia da música. Às vezes, acho que é até mais fácil de tratar quando a gente conhece com propriedade, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês vão perguntando aí, pessoal. Ok. Ok, né? Então, Tá até amanhã. tranquilo. Amanhã eu passo o restante da nossa revisão. Ok, Ok. pessoal? Um abraço, bom dia para vocês. Pra você também, professor. Tchau, tchau.